Cheguei! Lição de imposto de renda para você não cair na malha fina. Olha, vou te passar uma regrinha bem simples aqui para sempre você conferir se não vai cair na malha fina já previamente, antes de acontecer, tá bom? Então vamos lá. Você sabia que os olhos da mamãe são exatamente iguais aos do leão? O que eu disse? Os olhos da mamãe são exatamente iguais ao do leão. Como assim, Roberto? Raciocine. Se o filhinho inocente apareceu com a moedinha sobre a sua mãozinha, a mamãe, preocupadamente, quer saber a origem, de onde ele pegou, para orientá-lo de que não deve. Senão, esse pequeno vai crescer e vai querer desviar recursos do orçamento da União, vai querer fazer narcotráfico, vai querer assaltar banco, ou seja, vai querer cometer crimes tendo aplicações sem origem que possa apresentar. Certo aí? Então, veja, quando eu digo que os olhos da mamãe são iguais ao do leão, leão é o apelido do fisco, Receita Federal, não é isso? Então, para o fisco, para a Receita Federal, também não há aplicação ou aplicações sem origem ou origens correspondentes. Como assim? Por exemplo, se um cidadão comprou um carro, comprou imóvel, integralizou o capital, pagou o cartão de crédito, concedeu o empréstimo, enviou recursos para o exterior, enfim, ele gastou 10 milhões de reais. O fisco diz, parabéns, você está promovendo crescimento econômico, mas a mim, Receita Federal, você vai ter que justificar como você ganhou esse dinheiro, qual a origem desse recurso que você está aplicando. Aí você diz, simples, Receita Federal, as minhas origens foram renda isenta, por exemplo, você teve rendimento de caderneta de poupança, ou então você teve saque de FGTS, ou então você recebeu herança, ou então você recebeu doações. Ou então você pode dizer que teve rendimento tributável, como rendimento de salário, de aluguel, e que você já pagou o imposto. Ou então você pode dizer que você teve uma renda imune. Imunidade é a isenção dada pela Constituição. Ou então você diz, não, eu não tive renda, mas consegui um empréstimo junto ao banco, e assim eu comprei meu carro. Pronto, você tem que justificar, de tal forma que sempre as origens têm que ser maiores ou iguais às aplicações. Pode ser maior? Sim. De repente você aplicou 10 milhões, mas teve como origem 12 milhões. Para a Receita Federal, está tudo certo. Por quê? Porque aqui nas aplicações, na declaração do imposto de renda que você verá já já, são declarações de bens e direitos e também de despesas pagas. Mas tem certas despesas que você não está obrigado a declarar, como um táxi que você pegou, um Uber, ônibus, tomou um refrigerante, fez compra no supermercado, na farmácia, essas coisas você não está obrigado a declarar. Então, de repente, você teve aplicações 30 mil e origens 35 mil, de repente 5 mil foram esses gastos que você não está obrigado a declarar, certinho? Então, daqui por diante você já sabe. Tá? Sempre que você preencher uma declaração do imposto de renda, some lá bens e direitos com as despesas pagas e confira com as suas origens, que são rendas e dívidas e ônus reais, que são os empréstimos. Certo aí? Muito bem, vamos para a prática então. Aqui está. Ano calendário, exercício financeiro e declaração, para ficar completo. Certinho? Então, veja, aqui está. 1º de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, eu vou chamá-lo de ano calendário. É o ano em que ocorreram os fatos. Comprou, vendeu, pagou, recebeu. O ano em que se teve a aplicar a legislação do imposto de renda. E a legislação do imposto de renda diz que o imposto de renda da pessoa física deve ser pelo regime de caixa em bases mensais. O que eu disse? Regime de caixa em bases mensais, ou seja, só é rendimento, o rendimento recebido efetivamente, que bateu lá no seu caixa, no seu bolso. Só é despesa aquilo que você efetivamente pagou,
Então, isso é regime de caixa. E quando se diz em bases mensais, quer dizer que o imposto de renda tem que ser apurado mensalmente. Então, se a renda foi aqui em janeiro, eu tenho que calcular o imposto em janeiro e recolhê-lo em fevereiro, por meio da retenção ou carnê-leão, mas é um assunto que não vem ao caso desse vídeo agora, tá? Você vai aprender tudo isso ao longo do curso. Bom, então, veja aqui, o imposto é apurado no mês e recolhido até o último dia útil do mês seguinte. Aí vocês dizem, mas espera aí, e a declaração, por que é anual? Uma coisa é calcular e recolher o imposto, outra coisa é declarar. A declaração é anual, mas o imposto tem que ser calculado mês a mês. Então, o imposto de janeiro tem que ser recolhido em fevereiro, o de fevereiro em março e assim até dezembro. Isto ao longo do ano calendário. Encerrado o ano calendário, há que se preparar no início do ano seguinte a declaração do imposto de renda da pessoa física e transmiti-la à Receita Federal do Brasil até o último dia útil de abril, se a Receita Federal não prorrogar. Certinho? Muito bem. E aí, nessa declaração do imposto de renda, você vai preencher, de um lado, as origens, que são as suas rendas e dívidas. E do outro lado, as aplicações, que são seus bens e direitos e pagamento de despesa. Certo aí? Então, vamos para um exemplo. Digamos que o Zezinho foi contratado aqui no início de janeiro de 2023, tá ok? Trabalhou o mês todo já, o de janeiro, e por um salário de R$3.000. Então vamos lá. Ao encerrar o mês de janeiro, em 31 de janeiro de 2023, preparo aqui o recibo, o contra-cheque. O salário dele foi 3.000, foi descontado imposto de renda retido na fonte de 500, a ele foi pago o líquido 2.500. E assim foram pagos fevereiro, março até dezembro. Ele trabalhou o ano todo direitinho, sem faltar. Tá ok? Só que quando chegou aqui no mês de dezembro, ele falou, opa, eu tô com um bom dinheirinho aqui no bolso, que eu fui juntando. E foi lá e comprou um carro no valor de 20.000. Pronto, agora você é o contador. Ou então você é o próprio Zezinho que está fazendo esse meu curso. E vai preencher a declaração do imposto de renda. Pronto. Aqui na declaração do imposto de renda, na parte de origens, são 2 itens, não é isso? São as suas rendas e as dívidas e ônus reais. No caso, ele não tem dívida, ele teve foi a renda. O salário dele foi uma renda tributável. Então, 3.000 vezes 12 meses deu o quê? 36.000. Que a declaração é anual. Tem que pegar a renda do ano todo. Imposto de renda foi 500 por mês, vezes 12 meses, deu o quê? 6.000. Então, ele teve líquido no ano 30.000. Certinho? E, claro, se ele teve líquido 30.000, ele tinha 20.000 para comprar um carro. Então, aqui nas aplicações, eu declaro carro, 20.000. Outros bens ele não teve. Total de aplicações, 20.000. Ele vai cair na malha fina? Não, porque o que ele teve de aplicações deu 20.000. A origem que ele tem é de 30.000. Portanto, ele tem mais origens do que aplicações e está dentro do algoritmo que a Receita Federal quer. Certinho? Aí vocês, mas essa diferença de 10.000 é a tal da renda consumida. Ele consumiu com despesas, como eu disse, táxi, mantimento, restaurante, etc., que não está obrigado a declarar. Ele declara se quiser. Certo aí? Muito bem. Então, agora que você entendeu, veja, o ano em que ocorreram os fatos, onde eu aplico a lei tributária, é o ano calendário. O ano que eu presto conta junto à Receita Federal e verifico, porque o imposto é pago mês a mês, não é isso? E aí, nessa declaração, eu vou verificar se eu paguei a mais, aí eu vou pedir restituição. Ou se eu paguei a menos, eu vou pagar a diferença. Ou seja, eu vou fazer um ajuste junto à Receita Federal. Daí a declaração do imposto de renda da pessoa física pode ser chamada também de declaração de ajuste anual. Certinho aí? Pronto. Para finalizar, veja, quando você entra lá no site da Receita Federal do Brasil e for baixar o programa de imposto de renda, lembre-se, o imposto de renda, o programa, tá? O aplicativo está lá disponibilizado por exercício financeiro e não por ano calendário. Então, o último que vai ser disponibilizado já já é o de 2024, referente a ano calendário 2023. Certinho? Exercício 2023, ano calendário 2022. Tá? Geralmente a Receita Federal reclama dizendo que o contribuinte erra muito na hora de retificar. Agora, cuidado. De repente, vamos supor que lá em 2021,
a pessoa esqueceu de declarar um terreninho que comprou. Mas ele comprou com origem que ele tem como justificar. Ele só esqueceu de declarar aquele terreninho em que ano? No ano que ele comprou, 2021. Aí ele foi lá e baixou o programa de 2021 e fez a retificação. Vai dar problema. Por quê? Porque ele pegou o programa errado. Se o fato aconteceu em 2021, o ano calendário é 2021. O programa que você tem que baixar é o do exercício financeiro 2022. Certo aí? Então, para esse tipo de erro não acontecer, é que eu estou te esclarecendo que os programas geradores de imposto de renda que a Receita Federal disponibiliza é sempre baseado no exercício financeiro. Beleza? Então, gostou deste vídeo? Dê logo uma porrada aí no like, inscreva-se aqui no canal e tem mais. Você quer adquirir na promoção esse novo curso? Acesse natacursos.com e procure lá por IRPF 2024. Tamo juntos!